Olá, meus queridos. Eu sou Dimitri Cosma. Eu sou Lady Di. Uma honra fazer esse programa aqui com a Lady Di. Olha o gatinho, o Marcelo. Falar uma coisa pro senhor. Já começou a escolher a banda aqui. Pô, bicho, eu não tenho. Essas apresentações são muito engraçadas, mas eu sou Antônio Marcelo Galbetti. Meu nome total. RG, não vou falar, não. Fala RG, teu endereço. Não é nem morta. Olha só. Esse é o podcast Sem Freio. Já perceberam que é sem freio, né? Descendo uma ladeira desgovernada, sem edição, em conversas em que tudo pode acontecer. E hoje trouxe o Marcelo aqui para a gente falar sobre trilha sonora de cinema, os autores e suas influências, né, Marcelo? Conta aí. Sim, na verdade os autores sempre bebem, né? Tem um amigo que gosta de dizer que trilha sonora, que música erudita, na verdade, é música para cinema sem filme. Olha. A música europeia de concerto, ela é uma grande influenciadora não só dos autores e compositores de trilha para cinema, mas também de muitos músicos importantes, por exemplo, The Police. É verdade. Né? Que tem uma... Mas isso um dia a gente fala sobre a música clássica, a música erudita oculta na música do Police, do The Police. Isso é uma outra conversa. É outro assunto, né, na verdade. O tema é muito extenso. Mas hoje o interessante vai ser que a gente vai ver alguns exemplos também, inclusive ver as influências, né? O que influenciou. Então a gente vai ver a vamos música. Fazer uma coisa aqui, uma audição de pobre, porque a gente não pode pegar e editar e mostrar, então eu vou tocar aqui alguns exemplos. A gente tentou preparar esse podcast para que a coisa é sua. Como vai ser captado pelo microfone do celular, que é desse que vos fala. Então não sabemos muito bem qual vai ser o resultado técnico disso daí. Vai funcionar, a gente vai testar e acho que vai ficar bacana. Pelos testes que a gente fez, vai ficar bacana. Nossa Senhora do som adequado que dá certo, né? É isso aí. Bom, deixa eu fazer o jabá antes da gente soltar o freio aqui. Estamos disponíveis em vídeo. Marcelo me zoou. Para quem não estiver vendo, o Marcelo fica me zoando quando eu faço o jabá aqui, mas tudo bem, a vida. Estamos disponíveis em vídeo no YouTube, no canal Estranho Mundo Dimitri Cosma, youtube.com/Dimitri Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Nessas plataformas, você só digita lá, Sem Freio Podcast, que você vai ver a gente. Tá? Aproveite, você pode assinar também o podcast, que isso ajuda bastante para você receber a notificação quando os novos episódios são lançados, todas as terças-feiras. No Spotify, por exemplo, você clica lá em seguir, e aí você já vai para sua lista de podcasts e sempre vai ser notificado. Caso você também prefira, você pode assinar o nosso feed, e aí você escuta onde bem entender. Bom, e outra coisa, para encerrar também, antes que o Marcelo me xingue aqui, você participe do podcast, você pode escrever para a gente no semfreiopodcast@gmail.com, ou você pode, se você estiver escutando no YouTube, fazer comentário na própria página do YouTube, que a gente vai responder futuramente também. E seu comentário fica público, é legal, que as pessoas também conseguem participar e interagir com vocês. Beleza, Marcelo? Finish. Terminou? Terminei. Podia ter um pin, assim, um negócio assim. Então, você pode pegar e ouvir o nosso podcast, pim, não sei o que, pim, e a gente pode produzir, né? Você faz a colinha assim e tem o pin para pegar e dar uma pontuada, vai ficar bacana. Olha, você sabe que esse call to action aqui que a gente faz no começo tem um problema, porque eu ouvi falar que as pessoas, elas conseguem escutar no máximo 2 call to actions, né? Quando a gente faz tanto, as pessoas acabam... É um absurdo, bicho, curte aí que a gente vai ficar feliz. Você já sabe, sininho, não sei o quê. Eu achava que devia ser diminuído, assim. Mais conciso, bacana, né? Vamos fazer uma versão mais concisa. Esse negócio da lente é bacana. Bom, vamos lá. Vamos começar. Talvez o maior nome, tem grandes nomes na produção de trilha para cinema, mas talvez o maior nome dele, pelo conjunto da obra, pela produção, etc., é o John Williams. Sem dúvida. O John Williams, ele já nasce em berço nobre. Por que ele nasce em berço nobre? Porque ele foi assistente do Harry Mancini, que é outro grande compositor de cinema, entendeu? O Harry Mancini tem vários filmes que o Harry Mancini, Daktari, aquela Moon River, assim, tem temas fantásticos. O tema da Pantera Cor-de-Rosa. Todo mundo conhece. O Passo do Elefantinho.
Quer dizer, grande Harry Mancini, dava um programa inteiro para falar da obra do Harry Mancini. O John Williams começou como assistente dele. E o John Williams começa, não é todo mundo que sabe, muita gente sabe, mas não é todo mundo que sabe, ele começou a produzindo de lavra própria, bacana esse termo, Bonito, lavra, bonito. própria, música para televisão. Olha só. E quais são os temas que quem tem mais idade conhece, porque viu, viveu, né? Isso daí fez parte da minha formação como pessoa, inclusive. Tema do Perdidos no Espaço, tema do Túnel do Tempo, tema de Terra de Gigantes, entre outros. E da televisão ele pula. Naquela época, hoje em dia a televisão, por causa de canais fechados, ela ganha a produção de música e de filme para a televisão ganhou uma importância que não tinha naquela época. Quem produzia para televisão era uma atividade menor do que produzir para cinema. Sim. A tela tinha um significado artístico maior do que a produção para a televisão. Mas quem tinha dinheiro, quem sempre teve muito mais dinheiro que cinema, mesmo comparando cinema e televisão, sempre foi. A televisão, você acha que sempre teve mais dinheiro? Unidos, né? A televisão tinha mais dinheiro? Principalmente, sim, quem gerava mais dinheiro, quem ganhava mais dinheiro, televisão nos Estados Unidos ganhou mais dinheiro que cinema. Mas se a gente pegar essas séries, eram assim, os efeitos bem simples, né? Sim, mas quando você... Não, e a coisa foi ganhando um formato maior quando começou a TV fechada. E que as séries começaram a ganhar um caráter de produção até desaguar em Game of Thrones. Sim. Né? Por exemplo, né? Com um exemplo aí de série que tem uma puta produção. Falei puta... Ai, merda, que falei... Caralho, puta merda. Essa porra... Bom, enfim... o John Williams passa a produzir para cinema e monta uma parceria com o Spielberg e com o George Lucas, né? E essa parceria vai acompanhar a carreira de ambos. Outro compositor que foi um parceiro fundamental, já num contexto completamente diferente, que é cinema europeu, cinema italiano, que é o Fellini e o Nino Rota, que a gente vai aqui um pouquinho mais para frente falar um pouquinho dele. A parceria entre... Quando o Nino Rota morre antes do Fellini. O Fellini ficou arrasado. Ele falou, acabou o som do meu filme. Porque e realmente, cara, não houve a música dos filmes do Fellini. Tem música boa, como La Nave Va, etc., mas não foi a mesma coisa. O Fellini tinha toda a razão. Quando o Nino Rota se foi, acabou a trilha sonora dos filmes dele. E é aquela coisa que casa perfeitamente, né? Tipo, é um casamento mesmo, né? Não dá. Né? Um filme que a gente vai falar é a Marcord, mas a gente vai falar. Mas tem outros autores. A gente não vai falar, obviamente, de todos. Né? Tem autores como Miklos Rosa, que influenciou também bastante, que foi autor das trilhas de Alcide, grande compositor de temas épicos. Né? Tem europeus foram para o cinema americano no começo e influenciaram muita gente. Você tem o Leopold Stokowski. Tanto é que tem um filme do Pernalonga, um desenho do Pernalonga, em que, para variar, ele está aprontando, né, com um dos arqui-inimigos dele, o cara está regendo lá a orquestra. De repente, o Pernalonga se disfarça de Leopoldo. Então ele aparece com aquelas perucas clássicas. Nossa, assim, eu lembro desse episódio. Leopoldo, né? Os Estados Unidos trouxeram o fascínio que existia da sociedade americana em relação aos europeus. Estoura uma guerra lá, um monte de gente migrou para os Estados Unidos, isso deu uma contribuição para produção deles fantástica. Inclusive compositores que não compuseram para música clássica, mas tiveram lá, de Ravel a Stravinsky, que meio que se radicarem. Né? E, obviamente, tem aí um cara que compôs trilhas para cinema, mas não foi tanto, mas foi um compositor mais geral, que tem uma obra fantástica, que é o George Gershwin. Né?
que é um cara extremamente importante, a ponto de, numa conversa com o Ravel, o Gershwin era uma figura, era um doce de figura. Quando o Ravel deu um chego lá nos Estados Unidos, o Gershwin chegou e queria tomar aulas com o Ravel. E o Ravel falou, não, cara, vamos trocar figurinha, porque tem muita coisa que você faz que eu gostaria de saber como você fez. Olha só. Não, e o Gershwin realmente tem uma obra, principalmente Um Americano em Paris, para quem não conhece, vai ouvir, cara, porque você precisa ouvir Um Americano em Paris. A peça mais famosa do George Gershwin, de certa forma, é o Rhapsody in Blue. Está no começo do clarinete, é uma peça muito marcante. Mas a melhor peça do George Gershwin, com certeza, é Um Americano em Paris. Os achados criativos que tem nessa peça são fantásticos. Vale muito a pena ouvir com atenção. Né? Mas é filme também? É do filme, né? Você está falando? Ela foi criada antes do filme, que o Gene Kelly, depois, em cima da obra, ele resolve fazer um musical americano com as músicas do Gershwin. Então, né? E é um filme, como tudo do Gene Kelly, né? Fantástico, onde você tem uma Leslie Caron lindíssima, né? E há um pas de deux deles que é maravilhoso, né? Toda a produção do Gene Kelly foi muito feliz no cinema. Musicais. O filme é de 1951, tá? Só uma informação. O Americano em Paris. Pois é, e a peça do Americano em Paris, se não me engano, é de 1920 e pouco. Dá uma pesquisada aí. Um Americano em Paris, data de composição. Tá, vai falando aí que eu vou pesquisar enquanto isso. Ela foi composta antes, né? Foi composta com um testemunho pessoal do Gershwin e a sensação que ele teve em estar em Paris. Tá. Ele fez a mesma coisa com a Abertura Cubana, que é uma outra peça fantástica do Gershwin, em que ele coloca lá umas rumbas, um negócio assim, mas a coisa dele estar em Havana. A mesma motivação foi que levou ele a fazer Um Americano em Paris. Conseguiu achar a data? Ainda não, tá difícil, mas vou achar. Vai lá que eu acho. Não, é 1920 e pouco. 20 e poucos, mas não estou sabendo precisar aqui. Vamos em frente, se eu achar, 28, se eu não me engano. 28? 28, eu achei essa data aqui. 1928. Ou seja, ele compõe bem antes, e o Gene Kelly inspirado, né? Eu não sei muito bem se for o Arthur Field, que muitas das coisas que o Gene Kelly fez, quem teve a ideia de fazer foi o Arthur Field, inclusive Singing in the Rain, que é um musical totalmente metalinguístico. Inclusive, houveram vários Singing in the Rain na Broadway. Então, ele pega um musical que já era metalinguístico. Inclusive, tem uma curiosidade. Quando eu estava pesquisando, por N motivos, o Singing in the Rain, eu vi um documentário de vários musicais Singing in the Rain na Broadway. Um deles, o Bud Spencer, é o protagonista. Olha! Você sabe quem é o Bud Spencer? Ele é bem conhecido, né? Ele era... De que época? Ele é dos anos? Era um gaysão, alto pra cacete, mas bem gay, que depois foi fazer um policial chamado Barnaby Jones. Ele era gay? Assumido ou não, né? Ninguém assumia. Era uma época difícil, né, para você. O Rock Hudson, né? Exatamente. Era gaysaço. Também não assumia. Também não assumia. Era complicado assumir, né? Isso é uma coisa relativamente recente, né? Sim. O pessoal sentia abertura para pegar e mostrar, declinar, vamos assim, a sua orientação, né? Na verdade, o que a sociedade foi ficando, talvez um pouco menos hipócrita. Ela ainda mas fica um pouco menos hipócrita, porque sabia-se. Sabia-se,
Mas não pegava bem, então... Criava Haja vista casamento que de há lugares fachada, do né? mundo que você ser gay, você tá ferrado. Sim. Vai no Irã ser gay. É. Ou na Arábia Saudita, pra você ver o que é bom Na pra Rússia também, proibido ser gay. Né? Eu não sei, Na eu Rússia não sei. também é proibido. Na Rússia é proibido? Proibido. Ainda é? Pois é. Então tem países que toleram uma questão que é natural, eu entendo assim. Quem não acha natural o problema dele, porque animais são. Pois é. Então não é uma coisa muito simples. Mas aí não é o tema da coisa. Então vamos O Bud começar. Spencer, só para dar mais uma informação, ele fez aquela série do Trinity, né? Ele é mais conhecido também, acho que por essa série. Do Um bang Trinity? bang meio Não me lembro. engraçadinho, né? Não, eu me lembro de Barnaby Jones. Você lembra do Barnaby Jones? Esse eu não assisti. Barnaby Jones era um policial, né, grandão, porque o Bud Spencer tem gente que acha que bicho é uma coisa, vai ser um cara assim, mignon, bichinha. Uma vez, eu estava numa determinada época em Nova York, né, fui num jantar na casa do negócio, apareceram uns amigos gays desse casal de amigos que morava lá em Nova York, né? Os caras eram umas paredes. Eu falei, gente, se essas bichas quiserem fazer alguma coisa... Quiser bater, qualquer coisa que quiser, não tem nem enormes, reação, né? E assim, gaysaço, assim, muito divertidos. Extremamente divertidos e boa gente. Esse o estilo do Bud Spencer é estilo Até falei para eles, eu falei, gente, vocês são tão grandes que eu tenho medo de vocês. O estilo do Bud Spencer é aquele tipo de gay peludo, né? O tal do urso, chamar de urso, né? Bom, aí já não sei, porque ele nunca foi gordo, né? Que o Byrne me parece que é mais aquele é mais gay. Forte, né? Não é? Porque tem aquela Barbie, que é o gay musculoso. Sim. Né? E o Beer é aquele gay mais fofinho, ele não tem aquele shape musculoso que aqueles outros têm. Mas desviamos continuando completamente do assunto. terminando a Vamos aula lá. de gay aqui. Meu querido, meu amor, eu posso dar aula de gay o tempo todo. Ai, meu amor. Vamos lá. Volta pro John Williams. Você não tem exemplo para passar, Marcelo? Marcelo, tenho. Um monte de exemplo. Eu estou tentando, né? Você não me deixa? Não deixo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do John Williams. Vamos falar assim. Um compositor que o John Williams bebeu assim. O John Williams tinha uma característica. Isso não é uma característica só do John Williams, né? Os compositores muitas vezes, inclusive quase não, como uma homenagem, eles citam os caras que os influenciaram para fazer. Tem um compositor britânico, apesar do nome, porque a origem ancestral dele é alemã, é o Gustav Holst. Esse Gustav Holst fez uma peça, uma suíte musical chamada The Planets, com inspiração astrológica. Ligada também à mítica clássica grega. Então você tem Júpiter, né? Você tem a questão do planeta Júpiter, mas você tem Deus Júpiter, né? Os planetas significando. E na astrologia, os planetas têm um significado relativo aos deuses que eles representam. Então, Marte é o deus da guerra. Você tem um significado astrológico da agressividade associada a Marte. Sim. A potência, a masculinidade exuberante, você tem associada a Júpiter, que é All-Father, né? Que seria Odin. E assim vai. Muito bem. Tem um pedaço, eu vou colocar um pedacinho do main theme do Star Wars, que é, na verdade, um pedaço que vai fazer referência à Marcha Imperial. O tema principal, na verdade, é aquele... Como na ópera, os temas, as aberturas dos filmes, eles puxam isso da ópera, essa tradição da ópera, e fazem, tanto nos créditos como nas aberturas, eles costumam fazer um apanhado de todos os temas que vão ser usados no filme. Você vai colocar agora a do Star Wars, ou do Ghost of Host ou do Star Wars? Não, Star Wars. Tá. Vamos ouvir o Star Wars aqui, ó.
vai começar. Agora vamos ouvir o final de Marte do Gustav Holst. Bom, inacreditável, finalzinho, né? Tal, mas para a gente estamos no podcast, não vamos ouvir completamente o completo do tema, né? Na verdade, o tema ele começa, o tema de Marte, você vai ver que há uma similaridade com as marchas imperiais, com as coisas que o João. Olha só. Isso é The Planet, Marte. Veja só, né? Toda essa articulação o John Williams usa e não é só o Marte que ele vai se inspirar. Por exemplo, vamos lá ouvir. Não, é impressionante assim, porque se você colocar essa música do Gustav Holst no Star Wars, funciona, né? Sim, você vai achar que é coisa. Vamos lá aqui, ó, Isso é Júpiter. Você vai ver essa inspiração holstiana no tema do Super-Homem, essas marchas que o Gustav Holst compunham, elas têm muito a ver com a obra do John Williams. Vamos voltar aqui o Star Wars um pouquinho. De certa forma, o começo tem toda uma inspiração jupiteriana. Maravilhoso, né? Ou seja, você tem aí uma... Mas não é tão clara essa inspiração quanto, por exemplo, a do Marte que você mostrou. Né? Marte, para mim, é igualzinho. Não, Marte é uma citação direta do tema aliás, no Star Wars há uma citação direta do tema do Marte. O John Williams não esconde a sua fonte. Entendeu? Ele mostra, não é plágio, uma homenagem. Né? Não é plágio. Daquele acorde que eu mostrei agora, ele faz exatamente a orquestração. Só há uma diferença rítmica. Que um fala tan dan 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 tan dan 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 e o outro vai pam pam bam bam. Ou seja, você tem uma articulação mais lenta, ritmicamente falando. Mas o acorde é o mesmo. Deixa eu te perguntar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a diferença de homenagem e plágio? Na prática. Plágio é quando você pega um tema, primeiro você não cita o autor, você porque citação é uma coisa normal em música. Plágio é quando você tem uma intenção de dizer que a criação é absolutamente sua. Ele cita, ele não esconde a citação. Isso é uma maneira, muitas vezes, para fazer homenagens, compositores fazem isso. Você vai encontrar na obra de Beethoven uma homenagem a Mozart, você vai encontrar na obra de Mahler uma referência a Haydn, extremamente na Quarta Sinfonia, por exemplo. Então, os compositores citam as suas fontes. Tá. Ninguém inventa a roda, velho.
As pessoas partem de um princípio. Vamos mostrar outro compositor, né? A gente falou do John Williams. Aliás, vamos falar de uma outra peça do John Williams. Aí a relação é um pouco mais distante. Porque é o seguinte, quando você pega algumas peças de Beethoven, como as variações de Diabelli, por exemplo, você faz variações. É uma técnica composicional. Então, o Beethoven ele faz uma série de peças sobre um tema do Diabelli. Essas são as famosas variações de Diabelli, entendeu? Então, ele apresenta o tema sobre o qual ele vai fazer as variações, ele faz cerca de umas 30, 40 variações. Quem não conhece, vai pesquisar, vagabundo. Vale a pena conhecer Beethoven. Tudo que o Marcelo está falando aqui, a gente sempre fala, está aqui no post. Então, todos os nomes citados estão todos no post, tá? Fica mais fácil de pesquisar também, inclusive. Tá, vamos passar aqui para... Porque aqui está um negócio de pobre que não tem tamanho. Vamos. Gambiarra aqui. Quem sabe faz quase ao vivo. Vamos começar o seguinte, olha, vamos falar do Howard Shore, que é outro grande compositor. E quando ele fez a trilha do Senhor dos Anéis, para quem não sabe. O Senhor dos Anéis tem uma inspiração em cima da obra dos mitos alemães, dos mitos europeus. Para quem não sabe. Aí onde o Howard Shore vai beber? Wagner. Inclusive fez o Anel dos Nibelungos, Senhor dos Anéis, Anel dos Nibelungos, Senhor dos Anéis, Anel dos Nibelungos. Ou seja, você tem aí uma similaridade tanto temática como, inclusive, de temas composicionais. Vou dar um exemplo. Ele não vai ser tão... mais por causa de como a gente está... Eu estou tocando aqui, por uma questão de direito autoral, estou tocando aqui um pedaço para exemplificar, mas a gente não pode pegar e publicar sem pagar direitos, tal, mesmo quando você está fazendo uma... ou seja, tem uma burocracia aí que é complicado para a gente pegar e... Então, estamos fazendo esse sync de pobre aí. Espero que dê certo. Existe uma coisa chamada fair use, né? Que é o uso justo, mas de qualquer jeito a gente não quer dar problema. Mas aí é complicado, porque teria que fazer uma burocracia, teria que ter uma produção para o programa que a gente não tem nem a proposta do programa. Infelizmente, não temos aqui como fazer. Mas vamos pegar quando o pessoal, Frodo e seus colegas, vão parar... Eu detesto esse nome, Valfenda. Um idiota deu esse nome em Portugal e isso foi obrigado, a gente é obrigado a adotar um nome de Rivendell, tem que virar Valfenda. Nunca gostei desse nome, sempre achei, já tive discussões em grupos de curtidores. Eu sou um fanático pelo Senhor dos Anéis, né, reconheço, né, a ponto de criticar algumas escolhas, entendeu? Como Bilbo Baggins ou Frodo Baggins, né? Bag tem de bolsa, né? E back-in, que era onde é o fundo do saco, onde é o fundo da bolsa, onde ele morava, e tem begin também, uma brincadeira assim. A gente perde begin e é bolseiro. Bolseiro é um fabricante de bolsa. Nada a ver, né? Nada a ver. Então você destrói, por uma adaptação estúpida, você destrói o significado, a quantidade de significados que o próprio Tolkien. Mas o próprio Tolkien, como não conhece português, entendeu? Adotou a nomenclatura e assim ficou e ninguém questiona, que eu acho lamentável, porque, infelizmente, a gente tem uma tradução péssima de todos os nomes que tem no Senhor dos Anéis, como, por exemplo, Valfenda, que não tem nada a ver. Mas, enfim, vamos lá. Eles estão saindo de Rivendell, faço questão de dar um nome original em inglês, né, para levar o anel em direção a Mordor. Então, a música, nessa hora, é assim. Eu quero que vocês tentem ouvir a articulação de cordas lá embaixo, desse tema que é dado por trompas. Bom, o
que acontece? Vamos agora ouvir o começo da Cavalgada das Valquírias de Richard Wagner. O Howard Shore vai usar de uma forma diferente, mas esse tema ele faz uma espécie de um efeito com as cordas em trinados, em vibratos, tem toda uma mestria no uso disso daí, que é arrancado de Wagner. A trilha toda do Senhor dos Anéis tem inspiração wagneriana. E tem tudo a ver, sabe? Aquela coisa, a própria luz do filme, uma luz introspectiva, tendendo para o azul, para o escuro. Tem aquela coisa de inspiração, digamos, alemã. Sim. Né? E a música da mesma forma, escrita com maestria. Assim, o cara é muito bom de trilhas. Né? É engraçado, porque ele ganha notoriedade por causa do sucesso do Senhor dos Anéis, mas o Howard Shore já tinha feito 60 trilhas em Hollywood. Não muito conhecido. A trilha do Senhor dos Anéis. E não era tão conhecido, mas tem uma série de caras bons pra cacete, né, que não são conhecidos. Por exemplo, pesquisando rapidamente aqui, ele fez O Silêncio dos Inocentes, por exemplo. Eu não me lembro da trilha. Assim, não é uma trilha marcante, provavelmente. Não sei. Não sei, não dá para você pegar de cabeça, porque muitas vezes, né, O Silêncio dos Inocentes tem The Scream of the Lambs, se não me engano. Silence of the Lambs. The Silence? Não é The Scream? Gozado. Eu achava que era o Scream. Não, seria o Silêncio dos Cordeiros, né? Uma coisa assim. O Silêncio das Ovelhas, né? Das Ovelhas, eu achava que era o Grito das Ovelhas. Inclusive, ele fez também, Marcelo, eu não sabia, ó. Tô sabendo agora, fez a trilha do meu filme, um dos meus filmes favoritos, que é A Mosca, o do David Cronenberg. Pois é, né? Veja só, desde essa época, o Howard Shore já estava fazendo boas trilhas, mas não tendo tanta notoriedade. E ele fez bastante trilha. Ele fez bastante trilha para o David Cronenberg mesmo. Fez do Gêmeos, fez do Scanners, vários filmes do Cronenberg, Videodrome. Pois é. Legal, bacana. Compositor de mão cheia. Cara difícil, tanto é que acabou brigando com o Peter Jackson, que também não é fácil. E aí teve um cara que foi fazer um milagre, né? Foi fazer um milagre, porque no King Kong o Howard Shore tinha sido escalado, brigou com o Peter Jackson, e quem teve que segurar a batata quente, segurou magistralmente bem, foi o James Newton Howard, que é um cara que faz trilhas muito boas, né? Uma trilha que eu gosto em particular, vamos dar uma ouvidinha. Já tá fácil aí, que senão eu vou contar uma outra coisa, então. Não, conta, mas já tá fácil, tá já. Tá, não, se tá fácil, vai na sua, então. Depois eu conto. Tem uma outra curiosidade do John Williams também, que eu acho que é interessante. Não, apesar de a gente já ter mudado. Fala a curiosidade. Então vai lá, o John Williams, ele fez, a gente falou de citação, ele fez uma citação no episódio 8, a Aquarela do Brasil. Da Aquarela do Brasil, sim. Que é claramente, né, assim, claramente. Não. Eles não escondem, não quer esconder. Meu, cara tem caneta, vai, pra dar e vender. Pois é. O cara escreve, ninguém vai duvidar da capacidade e da competência do John Williams. Ele não faz isso porque ele precisa, né? Ele faz isso. É uma homenagem mesmo que o cara faz, entendeu? E assim, para quem quiser saber a cena, eu acho que não vai ter aí no seu exemplo, mas é a cena do cassino. O começo daquela cena do cassino de Star Wars, episódio 8. Não, tudo bem, daria para pegar, mas a gente ia perder tempo. Mas já tá no embalo. Aí o pessoal procura. Agora, que ele fez, mas eu estou impressionado. Enquanto o Marcelo pesquisa aí, eu estou muito impressionado com a quantidade de filmes que o Howard Shore fez e eu nem sabia que era ele. Pois é, e ele já tinha feito pelo menos 60 trilhas. Impressionante mesmo. 60 trilhas, cara.
Tem A muita trilha coisa que da ele fez Mosca é incrível. Eu tinha ela em LP, eu era criancinha, eu tinha um LP da trilha da Mosca, porque era incrível. Ele fez do Seven também. Enquanto o Marcelo tá procurando aí, eu tô enchendo linguiça aqui. Gangues de Nova York. Pois é, né? Ed Wood. Ed Wood, sensacional, Ed Wood. Olha isso aqui, ó. Are you coming to the tree? I told you to run, so we both be free. Strange things that happen here. Foi um dos últimos trabalhos dele. We met at midnight in the hanging tree. Coming to the tree. They strung up a man. They say we were free. Strange things that happen here. Stranger would it be? Vamos lá, ó, outra trilha, quer ver? Ó? Isso é a trilha, o tema principal do King Kong. Um pouquinho para frente. Esse cara tem um trabalho muito interessante, fez muita coisa com o Hans Zimmer, que é outro compositor manjado, né? Mas ele tem um trabalho em particular que eu gosto muito, que é o The Falling Down, ou O Dia de Fúria, que a música ela ganha, não sei quem assistiu o filme, né? Aquela coisa, puta, o ideal seria a gente poder pegar e colocar o pedaço, essa introdução do filme, em que tem a trilha, ela faz toda uma coisa, o Michael Douglas, ele faz o papel de um cara que está pirando. E a trilha acompanha, assim, o filme começa exatamente com o cara pirando. Sim. O cara está num congestionamento em Los Angeles, aquele calor infernal, o ar-condicionado não funciona, a vida dele está uma merda, ele já está meio perdendo um pouquinho o pé das coisas, foi demitido, é um cara desempregado, ele pira, abandona o carro no meio do congestionamento lá e diz que vai indo para casa. E aí fica uma espécie de um inferno de Dante, em que ele vai cada vez mais penetrando num universo de violência no qual ele vai se armando. O acaso vai dando armas para ele. É um negócio muito maluco. Quem nunca teve vontade, né, de dar uma de Michael Douglas? Não. Aquela cena da lanchonete que aparece aquele chatinho, né? Yes, sir! Quem viu o filme, quem não viu genial, filme, é genial. Ver que é genial. Mas olha só a armação de trilha. Tenta imaginar o cara pirando sob esse som, cara. É uma coisa de queda mesmo, né? Dá a sensação mesmo de declínio. E há uma influência de trilha aí, muito, das trilhas feitas por Hitchcock, do Bernard Herrmann. Sim. Que é o outro cara fantástico, né? Uma outra escola diferente do John Williams, do Alan Silvestre e mesmo do Howard Shore, que são compositores por excelência orquestrais, né? O Newton Howard sabe manejar a orquestra, mas é um cara que tem uma outra formação. Sim. Não adianta, porque senão a gente vai ficar ouvindo. Ou seja, o cara é fantástico, né? Já que a gente está falando, vamos falar um pouquinho
do Bernard Herrmann. Sim. Né? O Psicose é talvez o tema mais famoso. Como você tem Taxi Driver, que ele fez para o Scorsese, né? É um dos compositores americanos, mas a grande boa parte da carreira dele ele fez trilha para o Alfred Hitchcock, né? Sim. E tem uma trilha que é particularmente linda, mais lírica, etc., como essa trilha que é o tema de amor do Vértigo, que é Um Corpo que Cai. Eu vou adiantar um pouco, senão a gente haja tempo para isso. O Corpo que Cai, o Marcelo pôs esse tema do amor, né, que chama, mas Isso. o tema principal também é incrível também, né, assim, fica na cabeça. Ah, não, daí muito Vértigo, Mein Theme, por exemplo, Só para vocês terem uma ideia, o Bernard Herrmann fez a trilha para o Cidadão Kane também. Olha aí. Bem adequado ao clima que o Hitchcock quer, né? O Hitchcock era chato pra cacete, cara. Assim, teve brigas homéricas entre ele e na minha opinião, do que eu li sobre as brigas entre Hitchcock e o Bernard Herrmann estava coberto de razão. Olha só. Bom, é um tema de começo de 9 minutos. Mas, ó, você vai me desculpar, Marcelo, mas para mim, Psicose é imbatível. A trilha do Psicose é... Bom, não, eu não acho imbatível, mas assim, eu gosto muito de Psicose. O tema do banheiro é só digitar Psicose que você tem Bernard. A quantidade de influência que essa trilha teve, né? Todas as trilhas. Quer ver, olha. Puta, a orquestra não é lá, grande. Vamos na. Mas essa é a parte menos conhecida, né? O que ficou. Tem essa parte ligeira, que é toda ritmada. Vamos lá. Vamos lá. É que essa é a trilha da abertura, né? Não é a cena do chuveiro. Não, mas Aí. É inacreditável, né? É inacreditável. Aí já matou a mulher, o sangue está escorrendo, o negócio são punhaladas, né? Sim, é o ritmo da punhalada. De uma maneira maravilhosa, né? Tem outra trilha que não é tão conhecida, mas porque o filme não é tão manjado, mas que é muito bacana, que é a trilha do Dia em que a Terra Parou. Oh. Cuidado, senão o vizinho vai... E é legal, não tinha sintetizador na época, né? Ele conhece uma mulher falando... O efeito é maravilhoso. Como que chama esse equipamento que faz esse barulhinho aí? Esse... Tem um... Não é... Você está falando disso? É. Tem gerador de ondas Maternó,
tem vários tipos de instrumentos que fazem uma coisa mais ou menos assim, mas na época ele fez com voz, né? Ah, foi com voz mesmo? Coral. Olha Com só. voz. Caramba. Né? Não tinha recursos eletrônicos quase, né? Olha. Então ele fez isso. A gente vai ter que pegar, porque a gente está tendo Deixa eu limar as coisas, não vai dar para voltar no negócio assim, porque com essa coisa de pobre aqui é complicado. É a gambiarra, aqui é só na gambiarra. Na gambiarra total. Outro cara. Agora, falando de outro, indo um pouquinho para cinema europeu, você tem compositores. Os europeus eles já não são tão, não tem essa, curiosamente, né? Tem, obviamente, como Alexandre Desplat, que é francês, mas tem uma mão pesada de orquestra, né? Mas os europeus tendem a pegar e fazer tanto quanto os filmes como as trilhas, elas são menos pesadas em termos orquestrais, né? Não que sejam totalmente destituídas de peso quando necessário, principalmente na Inglaterra, mas tem aí um exemplo disso. Mas, por exemplo, Harry Potter, quem faz a trilha, quem começa a fazer a trilha é o John Williams. Sim. Né? Filme, que é um filme inglês. Mas o cinema inglês e o cinema americano tem várias similaridades. Vamos falar um pouquinho de cinema italiano, por exemplo. Então, não dá para falar cinema italiano sem o grande Ennio Morricone, que é um cara, inclusive, que quando precisa pesar a mão na orquestra, ele tem uma mão pesada, mas também constrói temas líricos, que eu acho que são mais a característica do compositor europeu, tanto como no cinema europeu. As temáticas são um pouco diferentes, tanto é que fica aquele clima de cinema de arte mesmo, que o cinema americano tem mais aquele coisa de blockbuster, né? Sim. Tem um pouco essa coisa. Não é como nada, não dá para você pegar e rotular as coisas, mas dá para você fazer uma adaptação no sentido de que as pessoas possam entender o que eu estou querendo dizer, né? Vamos lá ouvir uma coisa que é uma maravilha. No caso, é uma apresentação do um cara chamado Chris Botti e Yo-Yo Ma no violoncelo, que é isso aqui, ó. Ainda vai entrar um trompete ajudando no tema, olha só. Quem não viu esse filme tem que ver. Uma das coisas, é uma declaração de amor ao cinema. Sim. Assim, de uma poesia particular. Quem não viu esse filme não viu o cinema. Tem que ver, é obrigatório. Sim, é incrível. Dá até pena tirar, né? Mas vamos lá. Tem uma que eu gosto muito dele, que é do filme A Balada, The Ballad of Sacco and Vanzetti, que é aquele sim, Here's to You, né? Sabe? Não, Ennio Morricone tem uma obra, assim, eu diria que comparável à obra do John Williams, assim, em termos de quantidade e de qualidade. Sim. Né? Tem a coisa do John Williams ser americano, então tem esse chudozinho que Hollywood obviamente vai dar para o seu Patrício e tal, mas obviamente isso não desmerece nem a obra de um ou de outro. Né? O Morricone, a gente precisa citar as trilhas de faroeste dele, né? Do Sérgio Leone. Todas fantásticas, né? Todas maravilhosas. Eu escolhi Cinema Paradiso porque não dá para a gente colocar tudo. A produção é enorme. Né? Nessa linha de uma coisa mais lírica, etc., tem a questão do Fellini, né? E a sua alma gêmea em termos de composição. Né? Como eu tinha falado, depois que o Nino Rota vai morrer antes do Fellini. Ambos já são falecidos, obviamente.
né? O Nino Rota, quando o Fellini se deparou com a morte do Nino Rota, ele falou: meu filme, a música do meu filme acabou. E ele tinha razão. Não houve mais uma trilha que casasse tão bem, que representasse tão bem a estética feliniana com o Nino Rota. Não tem, cara, não tem. Tudo que o Nino Rota fez foi absolutamente casado, era impressionante assim a sintonia que os dois tinham, né? A sintonia era tanta que o Nino Rota faz um filme chamado Prova de Orquestra, né? Em português, Ensaio de Orquestra, em que, na verdade, é uma homenagem ao Nino Rota. Olha. O filme é uma homenagem ao Nino Rota, né? Enfim, é impressionante. O Nino Rota fez uma pérola famosa, que é engraçado porque devia estar aqui, agora não está. Eu acho que eu devo ter fechado sem querer. Então, canta aí, o Dimitri. Vou cantar. O pessoal sai correndo. Peraí que sumiu aqui do meu setup Eita, nós. a porcaria da... Mas enquanto você procura, eu vou falar também uma que é assim, eu acho que a mais conhecida do Nino Rota, sem dúvida, é o Poderoso Chefão, né? Assim, no caso, em termos de fazendo filme conhecida, né? música para o Coppola, mas por causa do Fellini, por causa da verve italiana, né, do Nino Rota. O Coppola, quando estava em as voltas com o roteiro do Poderoso Chefão, veio quase que meio que magicamente, assim, não magicamente, meio assim, mas é óbvio que quem só tinha que podia fazer ser o ele, tema né? só podia ser Nino Rota, para dar aquela coisa e de fato, né? O tema é estupidamente marcante. Sim. Você consegue tocar aí? Não consigo, porque o meu não vai sair se eu tocar, só você. Ah, tá. Então eu Problemas toco técnicos aqui. Tá, vamos primeiro tocar MN. Pô, que coisa, gozando. MN eu tinha preparado aqui, falhou. Nino Rota Marcord, O vamos lá. Ensaio de Orquestra é um filme de 1978, só para registrar. Não, esses Tá filmes no todos são posto. antigos. A Marcord, se não me engano, é anterior ao Prova de Orquestra. Vamos lá, ó. Esse tema todo mundo conhece também. Vai. Essa música transcendeu o filme, né? Pronto, deixa eu voltar aqui. As pessoas nem sabem que é do filme, assim. As pessoas conhecem a música, nem sabem que é a música do filme. Essa música, há umas coisas interessantes sobre esse filme. A Marcord quer dizer, eu me recordo no dialeto da região que o Fellini... São memórias do Fellini da infância dele. A Marcord. E a trilha é toda nostálgica e extremamente agradável. Né? E com vários temas. O filme é engraçado. É outro filme obrigatório para se ver. Né? Quem não viu a Marcord não viu o cinema. Né? Vamos tocar um pouquinho do Poderoso Chefão? O Nino Rota, um daqueles compositores que ele consegue pegar, representar seu país só com música. Assim, não sendo exatamente uma coisa tradicional nem nada, mas a alma italiana fica.
E é isso que o Coppola foi procurar. Ele não fez só esse tema, ele fez o tema também de Romeu e Julieta. Lembra aquele tema? Quer dizer... Esse filme, na época, ele foi uma coqueluche com a molecada. Sim. Porque os atores eram jovens, a história do Shakespeare é extremamente cativante, né? Até hoje você tem essa história recontada de várias formas. Uma das formas em que tem uma grande trilha, primeiro uma peça da Broadway, depois filme, foi o West Side Story, que é um Romeu e Julieta modernizado, né? Aquela coisa das famílias que são inimigas e que os dois jovens, o amor entre eles surge e eles tentam, só com o seu amor, fazer frente ao mundo, e nem sempre dá certo. No final sabemos como termina. Da história shakespeariana, termina em tragédia. Pois é. E essa é mais uma das trilhas que transcendem o filme, né? A gente escuta essa trilha, muita gente escuta essa trilha, nem liga pro não nem sabe com que o filme. Pertenceu a um filme. Sim. Que foi feita pelo Nino Rota, ninguém sabe nada disso. Né? Impressionante isso. Enfim, foram coisas marcantes. Vamos lá. Já falamos sobre Bernard Herrmann, falamos sobre o Jimmy Newton Howard. Quando você estava falando você pulou uma aqui, eu tô seguindo a sua lista, você estava falando do John Williams, você queria falar das Bruxas de Eastwick. Que é uma coisa do John Williams que você tem, que é isso aqui, ó. Aí você já tem uma relação mais de antes. Mas você vai ver que... Agora, essa trilha, há um clima ligado à temática do filme. Essa trilha poderia ser muito bem de Harry Potter. Em vários momentos que eu me lembro do filme. Essa coisa de mágica, né? Mágica e tal. E o mestre, né? No manejo da orquestra. Né? Sim. Mas ele vai beber numa fonte. Ele vai beber, no caso, de uma fonte que tem a ver com Disney e que tem a ver com um francês que compôs, chamado Paul Ducasse. Foi até meio que um autoplágio, né? A trilha era dele mesmo. A Bruce de Eastwick é do John Williams, não é? Sim. Então, ele meio que se autoplagiou no Harry Potter. Não, nem tanto, né? Assim, entre aspas. O Harry Potter quer dizer, Harry Potter, quer dizer, vamos lá. O John Williams, você não acha que às vezes ele se repete um pouco? Às vezes? Não. Não? Não há. Em nenhuma hipótese, em nenhum momento. Ele tem uma... Não é que ele nenhuma hipótese. Ele faz uso de um determinado recurso, por exemplo, que são as marchas. Né? Tem várias marchas. A Marcha do Super-Homem, de 1942. Né? Tem uma composição... Uma das coisas mais lindas que o John Williams fez foi o tema das Olimpíadas de Los Angeles. Olha, só não sei. Você conhece? Não. Vamos primeiro mostrar Harry Potter aqui. Às vezes, quando você procura, eu digo, por que eu sinto? Às vezes eu confundo, sei lá, a trilha do Super-Homem, às vezes, em alguns momentos, parece com a do Star Wars, eventualmente, não sei. São marchas, né? Marchas por ser marcha, né? Por estilística de marcha, né? Sim. Agora, ó, o tema é absolutamente genial, né? Começando com um instrumento chamado celesta.
Agora, se você vê algumas coisas, reparem nas cordas velozes, o tema fica nas trompas e as cordas ficam fazendo um contraponto absolutamente veloz, né? O John Williams, eu reparei que ele gosta muito de usar compassos em 3x4. Um compasso composto em 6x8. Uma informação interessante. Agora, vamos ouvir agora esse compositor, que é... Isso poderia estar tanto nas Bruxas de Whisky, em determinadas cenas, como no Harry Potter, em vários momentos. E isso aqui tem muito a ver com o tema. Poderia até funcionar como um contraponto. Essa trilha do Fantasia, né? Essa trilha foi usada no Fantasia, porque daí o Fantasia ele usa para fazer os desenhos, animações do Disney, ele usa de temas clássicos. Ele vai usar no Fantasia estou até entrando em outro filme aqui, se não me engano, A Sexta de Beethoven. Ele vai fazer no Fantasia. Ele vai fazer O Aprendiz de Feiticeiro. De quem é o Aprendiz de Feiticeiro? Paul Dukas. Tá. É um compositor francês do século XX, né? Tá. Olha as cordas. Ou seja, poderia ser feito para ambientar qualquer filme. Sem dúvida. Filme de magia, né? Exato. Ou com temática aventuresca, né? Que Sim. seja. O que está me surgindo agora. Ou seja, você tem... Na verdade, não dá para a gente pegar e falar sobre todo o conjunto de produção para cinema que tem. Mas Sim. tem alguns caras, são caras muito representativos. O Alan Silvestre também, né? Você anotou? O Alan Silvestre, que fez a trilha do De Volta para o Futuro. Que tem uma orquestra, tem uma mão pesada, entre aspas, para a orquestra, como também tem o John Williams, né? Ele é um compositor que faz muito com os Zemeckis. E tem um tema famosíssimo, que as pessoas não vão se referenciar ao compositor também, é o tema que tem como ator principal Tom Hanks, que é Forrest Gump. Forrest Gump, mas um tema que todo mundo conhece, porque é muito bonito, né? Então, vamos lá. As pessoas não marcam o começo, né? Mas Alan Silvestre. Maravilhoso Alan Silvestre, que fez a trilha também do De Volta para o Futuro. A grande característica de um compositor de trilha para cinema é que ele se amolda e pega e faz uma música funcional para a temática do filme. E o filme ganha... O filme até perde sentido sem ela. Eu não consigo ouvir Forrest Gump sem lembrar dessa trilha. Assim como do Cinema Paradiso. Sim. Né? Há uma similaridade eu arriscaria dizer que há uma similaridade entre o trabalho que o Ennio Morricone fez no Cinema Paradiso e que o Alan Silvestre faz por Forrest Gump. Que são filmes que são depoimentos absolutamente emocionais e maravilhosos
sobre o quanto a vida pode ser linda. São filmes líricos, são filmes muito bonitos. É filme que eu gosto de ver, porque é aquele filme que, em vez de você sair arrasado do cinema, você sai para cima. Apesar de não ser um filme babaca, né? Sim. E aquela cena final, para quem não viu, desculpa o spoiler, mas vai se ferrar, esse filme tem um puta tempo. Daquela pena que fica voando sob esse som. Sim. Depois de você ter visto toda aquela coisa toda a jornada do Forrest. É. O roteiro do Forrest Gump tem ganhos assim que são maravilhosos. Como aquele momento que veio essa mulher do Forrest, que foi abusada pelo padastro. Ela começa a tirar pedras na casa deles. Sim. E o Forrest vai narrando, na verdade, a cena, né? Sem entender, né, direito. Não, na verdade, é um filme que a narração é basicamente o Forrest Gump contador de histórias. Ele está narrando, porque ele está num banco sentado contando histórias para todo mundo. Sim. Contando a história da vida dele, contando a experiência que ele viveu. Né? O filme é absolutamente encantador, né? Por conta disso. Então fica ao fundo a voz do Tom Hanks, como Forrest Gump, contando a história. E ele é um cara que é limítrofe, né? Ele é um cara que tem uma inteligência limitada. Sim. Mas tem uma mágica com ele, que esse é um lance muito interessante, né? Tem uma inocência, mágica com um cara, que ele acabou fazendo parte da história, né? Americana, pelo fato de ser americano. E ele fez uma diferença incrível em todos os momentos que ele participou. E sem perceber, né? Elvis Presley. Elvis Presley era... Na fantasia do Forrest Gump, Elvis Presley acabou tendo a pelvis por causa dele. Sim. Né? E tem um momento lindo que o roteiro nos conduz quando ela está diante da casa, que ela foi abusada por anos quando criança, ela começa a jogar pedras. E o Forrest às vezes não existem pedras suficientes. Olha só. Bonito. Sabe? Então outro filme que vale muito, muito, muito a pena ver. Você sabe que eu fui naquele monumento de Washington, que ele faz aquele discurso, sabe? Sei. É muito emocionante, porque assim, você sente no filme, assim, é incrível. Não. Olha aqui, aquela praça gigante, assim, o negócio é inacreditável. É uma descrição do momento da história dos Estados Unidos, assim, são recortes da história marcantes dos anos 60. Sim. Né? Até e várias situações, como o Tenente Dan, que é um cara que literalmente ele salva, né? Ele salva a vida do cara, ele salva o cara. Sim. Apenas tendo um caráter absolutamente, porque Forrest é uma coisa mágica, porque o caráter dele é absolutamente impecável, é irretocável. Ele é de uma honestidade e de uma decência assim inatingíveis, sabe? É um negócio de uma pureza maravilhosa e contagiante. Com isso, né, pela generosidade, ele contagia as pessoas. E é um filme apesar de ser limítrofe. É um filme inteligente e é singelo ao mesmo tempo, né? Isso que é bacana. Sim. As coisas são colocadas e contadas sem menor traço de pieguice. Sim. É difícil conseguir falar dos temas que o Zemeckis fala em Forrest Gump sem... Tudo bem, conta com um puta compositor, conta com um puta ator, que é o Tom Hanks, num dos seus melhores momentos. E os momentos de Tom Hanks são... Eu não me lembro de ter visto um filme que eu falei, o Tom Hanks estava mal, pô. Entendeu? Ele é muito parecido em todos, né? Vamos falar a verdade, sim. Ele não faz um papel muito diferente, você não acha? Eu não acho. Acho que ele faz papéis marcantes e adequados ao momento que ele está vivendo como ator. Não, acho que pro Forrest o professor que ele faz no Código da Vinci tem nada a ver com Forrest Gump. É que o Código da Vinci já tem também. Você gostou ou não? Eu gostei. Você não gostou? Eu achei meio...
filme meio, não sei, eu achei qualquer coisa, assim, foi indo, assim. É mesmo? Eu achei, mano, eu gosto tanto desse como daquele outro, né? Que A foi, continuação, né? Que é uma continuação. Como é que chama? Inferno? Não lembro. Não é. Eu gosto do Tom Hanks nos vários momentos, quando ele tem uma época que ele faz papéis assim de jovem Namoradinho dos Estados Unidos. Ou quando ele faz o papel de um moleque que de repente se torna adulto. Sim. Sim, eu acho que o Tom Hanks ele é um ator que vive no nosso emotivo, né? Também tem isso. Eu não sei. Ele faz parte da nossa vida, assim, o Tom Hanks. Né? Mas ele faz bons papéis. Eu sempre gostei. E Forrest Gump é um papel difícil de fazer. Sim. Sabe, a voz que ele faz para fazer o Forrest Gump tem que ter um trabalho de voz. Eu gostei dele naquele que ele faz que é uma... Tudo bem que é uma propaganda descarada do FedEx, mas o filme é legal. Né? É bacana. É bacana. São papéis difíceis que ele acaba desempenhando e desempenha bem, não sei. Sim. Eu acho... Você acha que deu de trilha? Tem mais algum eu acho que faltou citar aqui? O velhinho tá cansado. Tem uns que eu não gosto muito. Vou te falar a verdade que eu acho que se repete muito. O que ele faz trilha para todos os filmes do Tim Burton agora. Hoje em dia, como ele chama? Danny Elfman? O que você acha? Eu gosto muito de vários trabalhos dele. Principalmente porque respeito muito ele, porque ele foi o criador do tema do The Simpsons. Sim. Não, ele tem seu grande mérito, mas você não acha que ele se repete agora? Além de ser um cara interessante, porque ele é do Oingo Boingo, né? Então, ele tem um pé no cenário popular, mas é um cara que tem a trilha do Dick Tracy que ele fez, que é muito boa. Dick Tracy, é verdade. Ele é um compositor que eu não vi ele fazer coisa muito lírica, não é a verve dele. Tudo não é muito pom, aquela coisa... Você não acha? Mas ele tem sempre uma mão pesada em termos de trilha. Né? O Batman, porque o Tim Burton também tem uma batuta pesada para fazer filme, né? Eu acho que acompanha, um está acompanhando o outro, inclusive, para falar a verdade. Eu acho que ele acompanha bem o Tim Burton, né? No mau sentido que eu estou falando, viu, Marcelo? Para te falar a verdade, na minha opinião, no mau sentido. Tim Burton você sabe que está cada vez mais repetitivo e menos criativo. Não sei, eu vejo de forma diferente, porque ele tem... Olha, eu gostei de Alice, muita gente não gostou, eu gostei de Alice. Para mim, não... País das Maravilhas, eu gosto. Gosto menos das continuações. Sim, da Alice. Não, e ele tá errando a mão, né? Ele tá errando cada vez mais, eu não sei. Tim Burton, especificamente Tim Burton. Não sei, eu não diria isso, mas né, não é o meu cineasta preferido, nunca foi. Para mim era. Para mim era. Não era o preferido, mas era um dos, né? Até, sei lá, até quando ele começou a se repetir, fazer só a mesma coisa, e aí não dá mais. Sei lá, eu não tenho essa cobrança em relação ao trabalho dele. É o estilo dele, estilo Tim Burton. Ele fez coisas muito boas, ele tem uma mão para desenho muito boa quando ele faz desenhos. Sim, stop motion também. Então ele faz coisas interessantes. Ele tem uma produção muito variada também, né? Sim. E vasta. Sim, não, ele tem seu mérito, com certeza ele entra para a história. É a mesma coisa você falar de Tim Burton, assim, são cineastas que têm um estilo muito próprio, tem uma leitura própria, ele vai desenvolvendo essa leitura. Eu vejo dessa forma, né? Nem sempre o filme sai melhor. Um que é assim e faz muito bem as coisas, e fez um filme maravilhoso ultimamente, foi o Quentin Tarantino. Verdade. Quentin Tarantino ele tem uma assinatura dele. Assim como o Tim Burton. Tim Burton assina. Eu, por exemplo, não gosto do Batman, do Tim Burton. E muito menos da Michael Keaton fazendo Batman. Michael Keaton não tem nada a ver, né? Nada a ver. É Batman. É o Batman bicudinho lá. Sei lá.
Mas assim, na época eu gostei. Na época também era o que tinha, né? Era o que tinha, não tinha outra. Você não gostou na época? Mesmo na época não fiquei. Não acho ruim, né? Mas, pô, você, por exemplo, não dá para não citar Edward Mãos de Tesoura, que é espetacular, né? O próprio Ed Wood. São obras-primas, né? Pois é, então. E outra. Um pouco. Falar com um cara que fez Edward Mãos de Tesoura. Pois é. É meio. É meio, né? Eu não falar mal não falaria. pode, não dá pra falar mal. E o Beetlejuice também, eu adoro Beetlejuice também, sensacional. Mas é isso, compadre. Oi? Áudio ouvintes e YouTube ouvintes. É isso aí, mas eu acho que foi sensacional. E eu acho que conseguimos dar uma roupagem legal aqui pro programa, conseguiu essa ilustração. O Marcelo sempre reclamava assim, não, para falar de música tem que mostrar, né, Marcelo? Mas é isso, vamos encerrar hoje as nossas... Porque Marcelinho está fechando seu lojinha. É isso aí. E eu quero agora, a gente quer a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa linguagem? De repente a gente pode voltar a falar de música fazendo isso, mostrando um pouco os trechos, alguma coisa assim. Dá um pouco mais de trabalho, que a gente tem que preparar, né? Um pouco mais preparado, tentar desenvolver essa linguagem. Sim. De toca ao vivo. Tentamos preparar um pouquinho, né? Mas vamos lá. Comente, agora eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam disso? Querem ver mais programas desse estilo? A gente mostrando música e comentando enquanto isso? Eu acho que é interessante. Acho que deu uma abordagem legal. Se estiver assistindo no YouTube, dá um like pra gente, se inscreve no canal, muito importante, e clica no sininho de notificação também para você perceber as novidades. Se estiver escutando em áudio, manda uma mensagem pra gente, dá um feedback e divulga esse podcast para outras pessoas também. De repente, pessoas que você acha que vai gostar também. É interessante, espalhe a palavra aí. Marcelo, valeu! Marcelo está de volta aqui em breve. É isso aí. Valeu, meus queridos. E até a próxima. Não mando beijo no coração, não, porque o Marcelo me xinga. Pelo amor de Deus. Só se tiver com a participação do Marcelo, eu não mando beijo no coração. Se tiver força, abrir assim, a caixa torácica, aí você dá um beijo no coração. Acho tétrico isso. Beijo no coração macabra. É tétrico. Falamos tanto do Tim Burton, é uma coisa meio Tim Burton. Beijinho. Mais honesto, beijinho na testa. É viável, é possível, entendeu? Bitoca no nariz, amoroso. Diria Bozo. Beijo no coração. Valeu. Isso é coisa de pagodeiro, cara. Até a próxima. Falou.